Bom dia! Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Aguardando o pessoal entrar. Toda quarta-feira eu vou estar aqui falando sobre consciência, lei da atração, energia, bloqueios, ferramentas e sempre trazendo um tema para vocês, sempre trazendo uma clareza de várias situações, né? De várias situações. E hoje eu quero começar falando sobre consciência. O que é consciência, afinal? E qual é o valor de ser um ser consciente? Existem duas possibilidades, aliás, três, né? Mas duas delas são bem parecidas. Ou você tá vivendo na consciência, ou você está levando a sua vida na consciência, ou você está levando a sua vida na inconsciência. Ou ainda na anticonsciência, né? E consciência, o que é consciência? Consciência está presente com tudo. Está presente com tudo sem nenhum julgamento. Sobre você, sobre outras pessoas, sobre esse planeta, sobre certo e errado. Isso é consciência. Quanto mais você se torna uma pessoa consciente, mais possibilidades se abrem para você. Porque quando a gente baixa essas barreiras desses julgamentos, consciência, em resumo, é assim: consciência inclui tudo e não julga nada. Então é realmente sobre estar presente com tudo. Quando você baixa essas barreiras, várias possibilidades podem chegar até vocês. Eu sempre gosto de explicar da seguinte forma. Claro que ser consciente não significa... Ai, bom dia quem tá chegando aqui, muito bom ver vocês também. Claro que ser consciente não significa que você vai ser é bem ao contrário, na verdade. Que você vai ser aquela pessoa que, se eu não julgo nada, se ser consciente é não julgar nada, então eu tenho que pensar que todos são pessoas, que tudo que tem é consciência, que tudo que tem é normal e é bom. Não tem certo e errado. Mas existe consciência e inconsciência e anticonsciência. E quando eu tô em julgamento, eu sinto uma certa densidade, eu fico... É uma sensação pesada, né? É uma... Ai, como é que a gente fala? Enfim, eu sinto peso. E quando a consciência é leve... Então eu sempre dou o exemplo assim, ó. Pra vocês saberem, pra vocês perceberem se vocês estão em julgamento ou em consciência... A contração, quando você tá em julgamento é contração. Então, assim, eu sempre digo, a cobra cascavel. A cobra cascavel, o que ela é? A cobra cascavel, ela é venenosa, ela pica, se ela te picar, você pode morrer. Quando eu olho pra uma cobra cascavel e sei o que ela é, né, o que ela faz, isso é consciência, isso não é julgamento. Então, não significa... Eu não tô excluindo a cobra cascavel, eu tô tendo uma consciência sobre o que ela é. E esse é um exemplo. E daí, sabendo disso, eu não vou colocar a cobra cascavel na minha cama. E de novo, por que é importante ser uma pessoa consciente? Para baixar as barreiras. Quando a gente está num caminho de mais consciência, de evolução, de crescimento, de entendimento, de expansão de consciência, a gente começa a entender qual é a importância disso na nossa vida e no planeta. Como seria se mais pessoas fossem conscientes nesse planeta? Como seria, né? Mais consciência e menos inconsciência e anticonsciência. Então, a gente foi ensinado a ser julgador. A gente foi ensinado a sempre definir se algo é certo, se algo é errado, se algo é bom ou se algo é ruim. Só que tudo isso que foi ensinado para nós foi ensinado a partir de um ponto de vista de alguém que lá atrás... Isso vem, né? Vem dos pais, vem dos avós, vem dos professores. Então, a gente vai crescendo e vai incluindo pontos de vista na nossa vida sobre tudo isso. E com isso, a gente vai excluindo, ou seja, vai julgando algumas coisas como certo, errado, bom e mal. E aí, você excluindo, você energeticamente... é como se você criasse uma barreira na sua volta. E essa barreira não deixa a possibilidade de chegar, não deixa você ter clareza... Não deixa você ter clareza das suas melhores escolhas, porque às vezes você exclui alguma coisa, porque dentro da sua cabeça tem um ponto de vista daquilo, que aquilo é errado, né?
E você tá perdendo talvez uma oportunidade de fazer. E eu vou chegar no ponto de vista ainda, tá? Primeiro eu quero explicar um pouquinho o que é consciência, como que isso atua, que quando eu sou um ser mais consciente, eu fico mais presente com as escolhas do meu dia, saindo desse julgamento e saindo do auto-julgamento. E eu ainda vou chegar na ferramenta que vocês vão usar para acessar cada vez mais consciência e possibilidades na vida de vocês, tá? Então a primeira ferramenta, primeiro na explicação, o que é consciência e qual é a importância disso. Segundo, vocês são seres infinitos. Nós somos seres infinitos. O que é um ser infinito? Ele é infinito ser, saber, perceber e receber. O que é um infinito ser? Infinito ser é quando você é você. Você foi ensinado como você deveria ser, né? Você tem que ser assim, você tem que fazer isso é o certo. De novo, né? A gente foi condicionado por essa realidade do que é certo e errado. E muitas vezes a gente não tá nem feliz com o que é, porque não tá no caminho que realmente é verdadeiro para nós, não tá sendo o que realmente é verdadeiro para mim, não estou sendo o que é verdadeiro para mim. Eu tô sendo o que é verdadeiro para outra pessoa, para outras pessoas, talvez tentando me encaixar, né? Geralmente tentando me encaixar. Então o infinito ser, ele começa a escolher por ele, pelo que é verdadeiro para ele, sem mais a necessidade de agradar alguém ou de se encaixar, tá? Isso é o ser infinito. Aí tem o perceber infinito. O que é o perceber infinito? A tua intuição. Nós somos seres energéticos e tudo nesse planeta é energia, e tudo vibra e tudo tem consciência. Tudo. Então, quando você reconhece que o teu perceber é infinito, começa a ficar na presença daquilo que você está escolhendo. O que você percebe? Isso é leve? Isso é pesado? Até quando? Para tudo, né? Até quando você vai comprar alguma coisa, vou fazer um curso, vou mudar de cidade, vou aceitar um emprego, vou partir para um relacionamento, conheci uma pessoa, vou me relacionar com ela, sim ou não. Porque a gente tem essa habilidade, ela é nata, de perceber energeticamente se aquilo vai ser contribuição para minha vida ou não. Então o teu perceber é infinito. E aqui é para você reconhecer tudo isso em você, o teu ser, o teu perceber, o teu saber. Teu saber é infinito, você sabe de todas as coisas, está dentro de você. E você não é isolado sozinho, ninguém é. Né? Nós estamos conectados com esse universo. E esse universo tá em infinitas possibilidades e tá tudo disponível. Olha só para você ter uma ideia. Nada nesse mundo foi criado sem antes ter uma ideia, sem antes alguém ter pensado nisso. Mas esse pensamento, ele veio de algum lugar. Essa ideia, ela não nasceu daqui de dentro para fora. Ela vem de fora para dentro, do todo. Tá? Então o todo, ele é todo conectado. E o teu saber é conectado com o todo. O teu saber é infinito. Quando você reconhecer que você não é um ser isolado, e sim que você faz parte do todo, e que você pode acessar todas as coisas, você vai se empoderar disso e vai perceber o quanto você sabe, que você pensa que você não sabe, né? No Axis, um dos mantras, né, uma das filosofias é empoderar as pessoas a saberem que sabem, né? É a capa lá do nosso curso de barras de Axis, empoderar as pessoas a saberem que sabem. E lá a gente fala muito sobre isso tudo. Tá tudo aí dentro. A gente foi condicionado e limitado, mas tá tudo aí dentro. E quando eu reconheço isso, tudo muda. E o nosso receber. O nosso receber também é infinito. Só que o nosso receber, a gente precisa entender o seguinte, aí entra a consciência. Meu receber é infinito, eu posso receber tudo, o bom, o mal, o bonito e o feio. O esperado e o inesperado. Em cada coisa, em tudo que eu recebo, está anexado uma consciência. Então, o bom, que bom, né? O bom eu recebo, ok? E o ruim, que eu considero ruim, que do meu ponto de vista limitado, acontece uma coisa comigo, eu falo, isso é ruim, isso eu não quero, isso tá feio, isso eu vou evitar, isso tá errado. Quando eu faço isso, eu não tô acessando meu receber infinito.
E de novo, quando eu tô fazendo isso, eu tô criando um muro na minha volta que impede. Quando eu crio um muro na minha volta, é como se eu quero me separar daquilo que eu acho errado e feio, só que eu me separo daquilo que é bonito também, daquilo que é bom também, das possibilidades também, das pessoas que podem chegar pra mim também, sabe? Então isso que eu preciso entender. O meu receber é infinito, e eu posso receber o bom e o mal. Eu posso receber o bonito e o feio, sem julgar. Sem julgar. E, Helena, como que eu faço pra não julgar algo que aconteceu comigo que não é bom, algo que foi ruim, que eu achei que foi pesado pra mim? Fazendo perguntas, né? Fazendo perguntas. Qual que é a contribuição que tem nessa situação pra mim? Como que eu posso olhar pra isso com consciência? Qual que é a conscientização que eu preciso alcançar nessa situação? Porque se chegou até você, é porque nós somos um imã e aquilo tá te mostrando alguma coisa, tá? Aqui, a nossa live de toda quarta-feira, ela vai ser curtinha, tá? Vai ser uma degustação de temas, assim. Mas o assunto é vasto, conforme a gente vai entendendo como isso tudo funciona, você começa a olhar para isso e fazer perguntas sobre isso, para clarear o que é que tem em você, qual é a conscientização que você precisa ter para que isso mude. Eu vou dar um exemplo, tá? Recentemente, golpistas entraram em contato com nós, né, com a gente aí, e é uma forma de você olhar para isso como errado, porque o teu dinheiro pode ir para uma pessoa que está se dando bem, que é uma pessoa que está praticando a anticonsciência, né? Ela está anticonsciência no planeta, ela está fazendo anticonsciência nesse planeta, então tem inconsciência e anticonsciência, tá? Você tá criando a tua vida numa dessas três, ou na consciência, ou na inconsciência, ou na anticonsciência, tá? Então essa pessoa tá criando a vida dela na anticonsciência, ela tá ali aplicando golpes e tudo mais. Só que se essa pessoa veio pra mim, o que tem em mim que eu preciso olhar? Qual que é a conscientização? O que eu preciso mudar internamente para que eu entenda, tenha clareza do porquê e mude isso, para que isso não aconteça mais, tá? Então não é rejeitar, e sim olhar, tá? Olhar para isso. E isso vai acontecer a nossa vida inteira, o tempo todo. Só que a gente não olha mais com julgamento, tá? E de novo, sempre que você parar de olhar as coisas com julgamento, a tua vida vai fluir de uma forma totalmente diferente em todas as áreas. Em todas, tá? Todas, todas, todas. Saúde, relacionamentos, financeiro, negócio, tudo. Tudo você olha sem julgamento, a tua vida vai começar a fluir. Aí vem agora, qual que é a ferramenta, Helena, que eu uso quando eu percebo que eu estou em julgamento sobre algo ser certo, algo ser errado, tanto sobre mim, quanto sobre outra pessoa ou qualquer situação nesse planeta? A ferramenta é interessante ponto de vista. Toda vez, porque é só um ponto de vista. Você comprou um ponto de vista como certo ou errado, bom ou mal. Então, é só usar interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, para qualquer ponto de vista que você considera, para tudo aquilo que você, isso é errado, isso é feio, isso é bonito, isso é mal, e sabe, sobre qualquer coisa e sobre você também. Eu quero mais que você entenda agora como que eu vou acessar mais consciência sobre mim. Como eu vou acessar mais consciência sobre mim, sobre o que é verdadeiro para mim, sobre esse lugar aonde eu não preciso mais me encaixar, aonde eu vou ser realmente o ser infinito que eu verdadeiramente sou e acessar todas as possibilidades, sobre esse lugar onde eu vou acessar mais o meu saber, que é infinito, que é conectado com esse todo aí que está disponível para mim e todas as possibilidades, que é sobre acessar ainda mais o meu perceber, que eu também sei que é infinito, que o ser infinito é ser, saber, perceber e receber, e como que eu vou acessar ainda mais o meu receber, que é infinito também. O interessante ponto de vista é a ferramenta. Toda vez que você está tentando se julgar, toda vez que você está tentando se encaixar, toda vez que você está achando que você está errado, toda vez que você está preocupado com o que vão falar de você, você vai repetir. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E você vai repetir e repetir e tirar isso de você.
Toda vez que você vai achar que você não sabe, toda vez que você achar que você não pode, toda vez que você achar que você não é capaz, você vai repetir. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E isso sempre vai fazer você abraçar mais possibilidades e elas vão surgir pra você, porque você tá baixando uma barreira. Toda vez que você achar que você é insignificante, toda vez que você achar que você não é muito inteligente, você vai lembrar que o teu saber é infinito. Toda vez que você achar que você não tem habilidade nenhuma, que você nasceu pra nada, que você não sabe pra que você veio pra esse mundo, que você ainda não descobriu qual que é o seu propósito, você vai... E toda vez que você for pro erro de você vai repetir. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E toda vez que chegar algo pra você e que você tá julgando como certo ou errado, que você tá olhando pra isso e criando uma barreira, você vai dizer interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E assim, você vai acessar cada vez mais de você e cada vez mais consciência. Seja você e mude o mundo. Ai, pra ser você, você precisa sair de todos esses pontos de vista que estão limitando você, tá? Então essa é a ferramenta que vai libertar você. Essa é a ferramenta que vai colocar você em permissão. Essa é a ferramenta que vai abrir portas para infinitas possibilidades de você, que é infinito, que é ser, saber, perceber e receber infinito. Muito bem? Essa é a nossa live de hoje, live curtinha, gota de consciência. Não sei que nome que eu vou dar para esse quadro ainda. Estou disposta a sugestões. Depois, se alguém quiser colocar um comentário aqui. Toda quarta-feira eu vou trazer aqui alguma coisa para vocês, tá? Hoje eu trouxe sobre consciência. Eu escolhi começar com esse tema para que vocês reconheçam a potência que vocês são. Que tá tudo em vocês. Que se você tá se diminuindo, que se você tá se considerando insignificante ou que você não tem valor, é por causa dos seus pontos de vista. Joga tudo isso fora. Todos os pontos de vista que você tem sobre você. E eu criei um mantra, tá? Que a gente vai repetir agora todas as vezes. Eu vou tá sempre trazendo pra vocês. Esse mantra veio pra mim quando eu tava recebendo uma sessão de barras de axis. Eu anotei. E é esse daqui. Você vai repetir todos os dias. Todas as habilidades já estão dentro de mim. Agora eu ativo a alegria, a gratidão e a bondade. Eu nasci rica. Tá? Esse mantra, comecem a fazer. Depois eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Todas as habilidades já estão dentro de mim. Eu ativo alegria, gratidão e bondade. Eu nasci rica. Ok? Meus amores, gratidão pela presença de vocês aqui. E compartilhem, comentem, deixem seus comentários. Toda quarta-feira estaremos por aqui, tá bom? Um ótimo dia para vocês.